Então hoje eu vou dar uma aula para vocês. É uma aula que eu já dei revisão, mas essa valendo para o curso, tá? Sobre política do século XXI, desafios contemporâneos. O que foi esses desafios contemporâneos? O que nós vamos ver? Qual o objetivo dessa nossa aula? O que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar nessa aula nós vamos refletir criticamente sobre as temáticas da política contemporânea, crise ambiental e violência. Então o objetivo dessa aula que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa política contemporânea, a violência que está acontecendo hoje nas grandes metrópoles e também a crise ambiental que está acontecendo. O povo está perdendo o respeito pela natureza. Então essa vai ser a nossa temática da política contemporânea, a crise ambiental e violência. A imagem que a violência e a crise climática são dois incêndios que ameaçam a nossa casa comum. E qual que é essa nossa casa comum? Essa nossa casa comum, gente, é o mundo em que nós vivemos. Nós estamos inseridos em um mundo e esse mundo o próprio homem está destruindo através de duas temáticas que nós estamos vendo aí, dois problemas sociais que está com um social e o outro ambiental, que está acontecendo aí na nossa sociedade ou no mundo contemporâneo, que é a violência e o desmatamento desenfreado. Quais ferramentas você usaria para combater esse incêndio? Então, quais seriam os métodos que vocês usariam para combater esse tipo de problema que está acontecendo hoje em dia no nosso mundo, na nossa casa comum? Vamos explorar dois temas muito importantes para entender o mundo em que vivemos: a crise ambiental e a violência. Veremos como esses problemas estão ligados e o que podemos fazer para construir um futuro melhor. Então, o que nós podemos, qual é a nossa função enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto estudantes, para conscientizar sobre a questão dessa degradação do meio ambiente? Qual é a conscientização que nós temos que ter? Vocês que são hoje as pessoas que irão responder no futuro por essa casa comum, que é a nossa casa que nós vivemos, que é o mundo. Então, está na mão de vocês fazer com que haja uma conscientização, um pensamento mais voltado para a conscientização, para que haja essa mudança de pensamento que está acontecendo agora. Porque hoje, infelizmente, o que predomina é o capitalismo. E o que o capitalismo quer? O acúmulo de bens. E principalmente no agronegócio, na agricultura. Esse desmatamento que está acontecendo em muitas regiões, principalmente no norte do Brasil, para o aumento da produção agrícola, para o aumento da agropecuária. Tudo isso está fazendo com que haja um desmatamento, haja uma destruição do meio ambiente. A crise ambiental é um conjunto de problemas que afetam o meio ambiente, como aquecimento global. Esse aquecimento global que está acontecendo, que está derretendo o gelo das calotas polares, está aumentando o nível dos mares, está fazendo com que haja muitos problemas naturais, como tsunamis, como desequilíbrio da temperatura, desequilíbrio do tempo. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo aqui no Paraná, principalmente na nossa região aqui,
a falta de chuva que está acontecendo, ou esse descontrole, tem um período que chove muito, outro período que já chove menos. Por quê? Por que isso? Porque houve um desequilíbrio da natureza, ou seja, o desmatamento da natureza fez com que isso ocorresse aqui na nossa região. A perda da biodiversidade, ou seja, a perda da fauna, da flora, também, principalmente a flora, os matos, as florestas, faz com que ocorra esse desequilíbrio, essa falta de chuva, uma hora chove demais, outra hora chove de menos. Nós vemos lá no Rio Grande do Sul o que está acontecendo, quando chove muito lá, houve alagamentos, e enquanto aqui para nós estamos com falta de chuva. Então, é um desequilíbrio provocado pela essa degradação do meio ambiente. Também, a perda, a poluição que está sendo jogada na atmosfera aí, as grandes indústrias, tudo isso faz com que haja um desequilíbrio, tudo isso faz com que haja uma falta de conscientização do povo para que tenha uma necessidade de um controle melhor nessa questão da preservação ambiental. Como queima de combustível fóssil, desmatamento, a produção de lixo. Aqui na cidade que nós vivemos é uma cidade pequena, então a produção de lixo ainda é pequena. Mas se nós pegarmos uma cidade, uma grande metrópole como Curitiba, como São Paulo, a quantidade de lixo que é produzido, e muitas vezes esse lixo não tem uma destinação correta. Esse lixo, se nós pegarmos São Paulo mesmo, o rio Tietê é um rio que antes era navegável, antes era um rio que produzia, tinha peixes. Hoje não, hoje nós vemos lá o rio Tietê totalmente morto dentro da capital de São Paulo. Um rio em que as pessoas, a própria conscientização do povo, o povo não tem a sua consciência devida e joga detritos, jogam lixo, jogam garrafas PETs, pneus, sofás. Então todo tipo de descarte das pessoas é jogado nesse rio. E com isso vai fazendo o quê? A degradação do rio, ou seja, acabando com o rio. O rio hoje, ele é um rio poluído, ele é um rio que não... Se você, antigamente, antes da poluição, as pessoas tomavam banho nesse rio. Hoje, se você entrar nesse rio, você sai mais contaminado do que antes. Então, gente, nós temos que preservar a natureza. Então, nós estamos vendo aqui nessa foto, aqui ó, o desmatamento que está acontecendo também na região norte. E não só na região norte, na nossa região aqui também existem muitos locais que ainda há queimadas. Então essas queimadas é prejudicial, por quê? Porque a partir da hora que você queima um vegetal, você está fazendo com que aquele vegetal se extingue e ali vai ficar um deserto. Eles vão plantar, só que já não mais aquela mata que interfere no clima, interfere no dia a dia, certo? A crise ambiental é um conjunto de problemas que afetam o meio ambiente, como aquecimento global, perda de biodiversidade, poluição. Esses problemas são causados principalmente pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e produção de lixo. Aquecimento global. A temperatura média do planeta está subindo, o que causa mudança climática, com aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, como eu citei para vocês agora há pouco. Esse aquecimento global, ele aumenta o nível dos mares. Por quê? Porque começa a derreter as calotas polares, ou seja, então começa o nível do mar a aumentar, começa a causar mudanças climáticas,
que foi citado, o aumento do nível, eventos climáticos extremos, que é o caso que aconteceu, nós temos recente aqui no Brasil, que foi as enchentes do Rio Grande do Sul e a seca na parte mais norte do Brasil. Então, tudo isso são esse desequilíbrio. Perda de biodiversidade. Muitas espécies de plantas e animais estão desaparecendo, porque prejudicam o equilíbrio da natureza. Essa biodiversidade, plantas, nós hoje, nós estamos vendo muitas plantas sendo extintas, principalmente aquelas plantas que são aquelas madeiras que são extraídas para a indústria moveleira, e não é reposto essas madeiras, não é replantado outras. Também a perca da fauna. Muitos animais estão sendo extintos. Muitos animais já não existem mais. A gente raramente vê muitos animais que antes a gente via com facilidade, hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque há estão extinguindo a flora e a fauna também está indo junto. Poluição. A água, como eu citei, a água do rio Tietê, o ar e o solo estão sendo contaminados por produtos químicos e lixos. Então, produtos químicos, muitas vezes as fábricas, em relação ao capitalismo, que o acúmulo de bens está acabando, está jogando poluição na atmosfera. E essa poluição faz com que haja problemas para a população, tantos problemas de saúde. Hoje nós vemos aí, nós estamos em um período de seca. Muita gente está com problema respiratório, porque a umidade do ar está muito baixa. Então, tudo isso prejudica o ser humano. E quem é o responsável por isso? É o próprio homem. Por quê? O próprio homem ele está buscando no capitalismo o crescimento econômico e esquecendo a natureza. E quem vai pagar com esse desmatamento, com isso, são as gerações futuras, os vossos filhos, os vossos netos, tá? Que vão pagar por um preço alto por esse desequilíbrio da perda de biodiversidade, a perda da fauna e da flora. Poluição. A água do ar, o solo estão sendo contaminadas, tudo isso foi comentado. Então, gente, o que podemos fazer? O que podemos fazer para que não ocorra esse desequilíbrio? Consumir de forma consciente. Ou seja, vocês, quando vão ao mercado, a gente faz a compra e traz em sacolinhas de plástico. Isso é o que está acontecendo. A gente vai no mercado, traz sacolinhas de plástico. Está certo que hoje estão fazendo sacolas biodegradáveis, mas ainda vem muitas mercadorias, muito plásticos, muitas mercadorias envoltas em plásticos. E esse plástico, muitas vezes, qual o destino dele? Ele não é reciclado. Esse plástico é colocado... o certo é que cada qual tem em sua casa, faça a reciclagem. Ou seja, coloca plásticos, garrafas PETs, que são produtos recicláveis. Já os produtos orgânicos, esses podem ser, servem até como adubo para a natureza. Mas os produtos, comprar menos, evitar o desperdício e escolher que não prejudicam o meio ambiente. Escolher produtos que não prejudicam o meio ambiente. Então, é claro que nós dependemos de fazer a nossa compra, comprar os alimentos, mas nós temos que fazer o certo era que cada qual levasse à sua casa uma sacola. Chegar lá, comprava os produtos, colocava numa sacola, não pegasse aquela sacolinha plástica do mercado. Então, muitos mercados, muitas pessoas já fazem isso. Isso é a conscientização de que nós estamos preservando a nossa natureza. Certo? Cobrar atitude de líderes.
votar em políticas que se preocupam com o meio ambiente. E